Fala galera, aqui quem fala é o Léo, trazer para vocês um conteúdo de interpretação de texto, no qual a gente vai ver elementos como intertextualidade, coerência, coesão e intencionalidade. São todos elementos textuais importantes para a gente poder compreender um sentido de um texto, qual a intenção que ele quer passar para a gente, beleza? Show de bola então! Dica geral para a prova do Enem: tenha muita atenção ao que está lendo. A prova de português é enorme e não dá tempo de ler o enunciado várias vezes. Por isso, desde agora, pratique a leitura focada. Outras dicas: foque e destrinchar o enunciado. Encontre o conteúdo da questão, elimine as opções absurdas. Saiba qual é a intenção do texto e prepare-se mês a mês. Para começo de conversa, o que seria um texto? Segundo o site Norma Culta, um texto é majoritariamente um conjunto organizado de palavras que formam frases, que formam parágrafos, que formam o próprio texto. Essa unidade estruturada apresenta um sentido completo e tem um objetivo comunicativo. O conceito de texto, contudo, tem vindo a ser alargado ao longo do tempo, abrangendo não só textos escritos e verbais, como também textos orais e visuais. O mais importante é que haja uma intenção comunicativa definida e que apresente um sentido completo. Vamos ficar então com essa ideia: textos são símbolos organizados que fazem sentido. Diante disso, deixa eu perguntar: memes são um texto? O que vocês acham? Lembrando, texto são símbolos organizados que fazem sentido. Se faz sentido e comunica, logo é texto. Vamos então pensar nas funções textuais, que é a comunicação, expressão, organização, registro e transcendência. Além dessas funções, ele também pode ser separado em dimensão literal e dimensão pragmática. Dimensão literal vai estar situada as palavras e o significado delas, e a dimensão pragmática vai ser a compreensão, as ações e a convicção. Todos esses elementos juntos nós vamos chamar de pacto autor-leitor, e é dentro desse pacto que vamos situar a intencionalidade. Qual a intenção que o autor quis expressar com aquela ideia e o que o leitor consegue identificar dessa expressão. Lá no Tempo das Cavernas, existe alguma expressão que o homem primitivo quis passar nos seus desenhos. Essa mesma expressão pode servir, por exemplo, para fazer você acreditar que vampiros podem brilhar no sol. Beleza? Show de bola então. A intencionalidade é um elemento de textualidade. Ela pode exprimir ideia, crítica, opinião ou uma relação de ideias. É o sentido do texto, sua proposta, seu ponto de ancoragem. Só um ponto: textos literários geralmente vão ter várias intenções, e algumas delas podem se confundir com a sua intencionalidade principal. Se eu pedir para você ler o seguinte texto: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. É um trecho do poema Autopsicografia do Fernando Pessoa. Você acha que todos teriam a mesma interpretação? Se você disse que não está tudo errado. Textos literários, e principalmente poéticos, eles vão ter várias intenções. São complexos mesmo. Principalmente poéticos, vão estar muito relacionados ao sentimento do autor, e o próprio leitor vai ter sentimentos despertados por aquele tipo de arte. Mas veja esse outro exemplo. Se eu perguntasse a interpretação desse outro texto: aqueça o óleo em uma panela, acrescente o alho picado e deixe dourar. Em seguida, coloque a mesma quantidade de água indicada na embalagem para fazer o miojo. Deixe ferver. Acrescente o macarrão e em seguida o caldo de galinha. Mexa 1 minuto e deixe cozinhar no tempo indicado, geralmente 3 minutos. Se eu fosse perguntar para vocês qual a interpretação que vocês teriam em relação a esse outro texto, seria bem mais fácil identificar que é um simples modo de preparo de um miojo. O que eu quero exemplificar para vocês é que existe um distanciamento entre esse primeiro texto e o outro texto em relação às dimensões literal e pragmática. No texto poético, essa dimensão literal e pragmática ela pode estar um pouco mais distanciada e complexa. Nesse último texto, no modo de preparo, a dimensão literal está praticamente colada à dimensão pragmática. As palavras e seus significados vão estar muito mais próximos da sua compreensão, ou seja, ele é bem mais simples que um texto poético. Fácil, né? Vamos ver na prática então. Vou pedir para vocês lerem a questão, darem uma pausa no vídeo e depois a gente volta e resolve. Pausou? Já voltou? Na questão a seguir, a gente tem um texto. E aí, lendo o enunciado, a gente vai ter aqui: o texto tem formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual AL. Ele quer identificar qual é o gênero textual.
primeira coisa que salta aos olhos ao analisar a figura é a questão da sua estrutura, a dimensão literal. E aí, quando a gente vai dimensionar a parte pragmática, ele pega as informações de uma pessoa física, né? Ele coloca o Marcelo Gleiser, foto do Marcelo Gleiser e algumas informações sobre ele, a área de atuação, contribuição mais famosa, nascimento, alma mater, algumas informações e características sobre a pessoa, em um card muito semelhante àqueles card games. A figura logo de cara me lembra muito aquele anime chamado Yu-Gi-Oh! E eu praticamente consigo imaginar o Marcelo Gleiser enfrentando um dragão branco de olhos azuis. Mas ele quer saber qual é o gênero textual, e eu vou analisar as alternativas e verificar qual a que mais se aproxima em relação ao texto empregado. Sempre lembre-se que alguém escreveu isso, alguém confeccionou essa informação para chegar ao leitor de alguma forma. E essa é a parte importante de tentar identificar essa intencionalidade. Ele pegou informações reais e colocou de uma forma lúdica, correto? Uma forma divertida, recreativa, né? Uma quebra de certa forma de um paradigma de uma apresentação de características de uma pessoa. Então, qual alternativa mais fala sobre isso? Seria a letra A, que é vincular as distintas do conhecimento? Não. Se a gente for analisar a parte pragmática, ela não arranha muito a superfície da parte pragmática. E a letra B, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador? Ela chega a evidenciar, mas não é o ponto principal. A forma como ele faz esse evidenciamento é muito mais importante, fala muito mais alto do que propriamente as informações em si. Relacionar o universo lúdico com as informações bibliográficas? Sim, ela estaria bem próxima, né? Ele relaciona dois aspectos, que é a estrutura e o formato que é relacionado a jogos, com as informações de uma pessoa real. Então a gente tem esse universo lúdico conversando com as informações bibliográficas do Marcelo Gleiser. A letra D, especificar as contribuições mais específicas do pesquisador. Novamente, uma alternativa que passa muito longe da parte pragmática. Quando a gente olha o texto, quando a gente olha a figura, os elementos que estão nelas, elas não parecem que esse seja o ponto-chave do que está querendo ser demonstrado. E a letra E, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Mesma coisa, aparece sim a imagem do Marcelo Gleiser, do nome do pesquisador, mas não arranha a parte pragmática. A parte pragmática é realmente essa relação desses dois elementos que estariam distanciados, que seriam jogos, de uma apresentação até mesmo séria de alguém, né? Uma apresentação curricular de uma pessoa. Então a letra correta seria a letra C, que ela vai estar relacionando esse universo lúdico a informações bibliográficas. Interessante notar aqui nessa questão que o enunciado praticamente te dá a resposta quando ele fala carta de jogo. Carta de jogo, quando a gente vai se relacionar com algum outro adjetivo, ao caráter lúdico que o jogo atribui na nossa vida, sociedade, educação, alguma coisa parecida, vai ser exatamente o adjetivo que vai estar caracterizando cartas, card games, tabuleiros e jogos em geral, relativo a entretenimento, divertimento, a parte lúdica. E aí um outro exemplo, também uma questão do Enem, a gente vai ter no enunciado a seguinte pergunta. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se atacar o bullying. Tal estratégia está centrada no... E a gente vai fazer aquela análise em relação ao texto em si. Bom, a primeira coisa que se destaca no texto é essa frase, né? Assim como a pergunta anterior, ela também tem toda uma estilização de estrutura a ser apresentada essas informações. E a primeira frase fala o seguinte: faz com que o bullying passe à história. Ponto de exclamação. Sabemos que ponto de exclamação é utilizado em elementos que vão servir de alerta, tons imperativos, né? Sentidos de ordem, coisas parecidas. E chama a atenção para o fato de que essa é a frase que começa o texto, ou seja, ela tem um papel muito importante em relação à mensagem que o autor quis passar com relação a essas informações. Logo abaixo, do lado esquerdo, a gente vai ter alguns elementos visuais, uma mão, né, em sentido de pare, o próprio termo pare em inglês logo em cima, e o termo que a campanha está se referindo para minimizar seus efeitos, ou como alerta mesmo. Então tem todo um tom que é muito comum aos elementos de campanha e de marketing, né, que vai ser a função apelativa. E aí logo do lado nós vamos ter alguns tópicos. Destacado em negrito nós vamos ter as vítimas, e
E aí vamos ter algumas instruções abaixo. Aí logo abaixo nós vamos ter conheces alguma vítima, também destacado, e algumas instruções, alguns subtemas, né? E logo abaixo conheces o agressor, também destacado, e logo abaixo também algumas instruções. São elementos destacados para indivíduos diferentes. E aí em cada um deles vão ter algumas instruções em relação ao como proceder, ao que fazer, né? Mas vítima começa com fica calmo, os bullies adoram reações nervosas, finge que é contigo. Finge que não é contigo. No caso com essa vítima, a primeira instrução que ele vai dar vai ser: nunca deixe o teu amigo sozinho, assim farás com que ele se sinta seguro. E no terceiro e outro indivíduo ao qual a campanha está se direcionando, falando para esse terceiro indivíduo, tenta convencê-lo ou mudar o seu comportamento. Então são indivíduos diferentes, informações que tentam chegar a esses indivíduos distintos. E a gente vai ver qual é a questão que está mais próxima dessa estratégia na qual ela está centrada. Letra A. Chamamento de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Aqui facilita muito e já te entrega logo de cara a aproximação dessa alternativa com a parte pragmática se você souber o que significa injuntivas. Estruturas injuntivas são estruturas imperativas. Lembra lá da primeira frase? Faz com que o bullying passe a história, ponto de exclamação? É claramente uma estrutura injuntiva. Mas todos os outros elementos, né, a parte das vítimas, conhece alguma vítima, todas as instruções têm um tom de alerta, de instruir propriamente como proceder. Então essa já seria a alternativa que estaria começando bastante com a mensagem que o texto nos expõe. Letra B. Variedade linguística caracterizadora do português europeu. Não. E restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como O e A. Ele restringe em algum momento esse tipo de informação? Também não. Combinação do significado de palavras escritas em língua portuguesa. Tem uma combinação de significados, mas não é o ponto central da informação. Enunciado de cunho esperançoso passa a história no título do cartaz. Uma inferência sobre o conteúdo do texto, mas também bem distante do ponto central, da intencionalidade da informação que a gente pega do texto que a gente viu acima. Logo, a resposta certa seria letra A. Queria chamar a atenção para vocês. Queria que vocês percebessem que nas duas alternativas que a gente viu do Enem, todas elas, essa dimensão literal e a dimensão pragmática vão estar bastante próximas, né? Você conseguindo analisar bem a estrutura literal, você consegue chegar na parte pragmática, a compreensão do que o autor quis passar com relação às suas informações. A estrutura ela vai ter uma influência muito grande em relação à parte pragmática, em relação à informação que é apresentada. O primeiro, ele tem toda uma estrutura de apresentação lúdica, né? A intenção dele é subverter mesmo esse gênero textual. Esse segundo já tem uma função de linguagem que seria apelativa, que é bem fácil de reconhecer. E como eu falei para vocês, em obras literárias, essa compreensão da intencionalidade ela vai ser um pouco mais complexa. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Dom Casmurro, de um escritor brasileiro chamado Machado de Assis. Se você não conhece, você está muito errado, é melhor você reparar isso imediatamente. Bom, Dom Casmurro, para quem leu, prepare-se, vai ter um spoiler. Dom Casmurro, para quem leu, tem uma pergunta que é muito recorrente, que é se a Capitu, que é uma personagem do livro, se ela chegou a atrair o Bentinho, que é o personagem narrador. E vamos tentar discutir um pouquinho sobre essa obra e aí já exemplificar como a gente pode tentar colocar essa identificação da intencionalidade em um texto literário. Importante lembrar que Dom Casmurro vai ser contado pela lógica do Bentinho, e esse personagem ele vai ter os sentimentos muito exacerbados, a parte da paixão, a parte do ciúme. E por vista disso, as descrições do que nós vemos por meio dos seus olhos podem estar deturpadas. Ou seja, não é possível afirmar que o que ele está vendo está acontecendo exatamente daquela forma. Ele pode estar exagerando. Diante disso, não dá para afirmar que Capitu traiu Bentinho. Mas também não dá para afirmar que ela não traiu.
O que a gente pode inferir em relação à obra é que é uma obra que vai contar basicamente como um sentimento humano vai deteriorar uma relação humana. E lembrando que essa é uma das melhores obras brasileiras e o Machado de Assis eu considero um dos maiores gênios da literatura mundial. E esse questionamento que ele deixa tão aberto no final do livro é intencional. A história é basicamente sobre a doença do ciúme, como um sentimento pode acabar com alguma coisa que deveria ser bonita, por exemplo. Ou seja, de certa forma é possível fazer inferências em relação aos elementos que são dados pra gente no próprio texto, apenas tomando cuidado de não se deixar influenciar pela própria opinião pessoal, principalmente obras literárias, onde essa percepção fica um pouco mais flexível. Tomar todo cuidado para não confundir a sua própria opinião com o que realmente está sendo apresentada para você. E aí, entendendo a questão da intencionalidade, nós podemos ir para a parte de intertextualidade, que vai falar sobre intertextualidade é um elemento que permite que o autor traga para o seu texto elementos ou ideias de outros autores e seus textos. Se na intencionalidade nós tínhamos a relação autor-leitor, aqui nós ampliamos essa relação. Vai vir mais gente para essa relação. É um diálogo entre textos, criação ou superposição de textos. Composição de texto usando o outro como base pode ser também feito por meio de citação, paródia ou paráfrase. E a intertextualidade vai ser muito comum em relação a artigos acadêmicos em que há uma citação de autores para poder corroborar com algumas teses ou relacionamento de ideias. E gostaria de chamar a atenção de como a intertextualidade pode auxiliar, por exemplo, na parte da confecção de uma redação. Trazer para vocês uma redação de 2018, uma das redações que tirou nota 1000, e como o vestibulando utiliza da intertextualidade para poder corroborar os autores que ele menciona com as suas próprias ideias, para defender sua própria argumentação. Em 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Essa aula é toda focada na parte de interpretação de texto, mas também é interessante como a interpretação de texto pode auxiliar na confecção e elaboração de outros textos, principalmente em quem for fazer a redação. A citação, ela enriquece geralmente a argumentação de quem está defendendo alguma coisa. É muito mais fácil uma pessoa acreditar em você se você utilizar algum nome da ciência para dizer que falou a mesma coisa. Ok, nós vemos a intertextualidade numa redação. Queria que vocês também observassem a intertextualidade em uma questão do Enem. Novamente, vou pedir para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver sozinho, depois volto aqui. Beleza? Depois voltou? Ok. No enunciado fala bem assim: os gêneros textuais podem ser caracterizados, entre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou é uma. E a gente vai ter nas alternativas A uma reportagem, alternativa B um resumo, alternativa C uma sinopse, alternativa D instrução, alternativa E resenha. Qual foi que vocês marcaram? Vamos lá. O primeiro parágrafo ele vai apresentar algumas informações da obra da qual o autor está fazendo uma análise. No segundo já é possível perceber, por meio dos seus adjetivos, algumas inferências do próprio autor em relação ao que ele leu, ao que ele acha da obra. Por isso, não vai ser uma reportagem, também não vai ser um resumo, nem uma sinopse, nem uma instrução. A única alternativa de gênero textual que se encaixa em algo em que a gente menciona alguma obra e expõe a nossa opinião sobre ela seria a resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Beleza? Bem simples, na verdade. E para finalizar a nossa aula, a gente vai para os últimos tópicos que seriam coerência e coesão textual.
A coerência vai ser o encadeamento de ideias e informações, e a coesão, as palavras e estruturas gramaticais. Basicamente, a coerência vai ser a ideia que você quer exprimir, e a coesão vai ser a forma e escolha de termos que você vai utilizar para exprimir essa ideia. Então, vou colocar alguns exemplos para vocês de duas frases distintas, sentidos distintos. E em como na conexão entre essas frases, se eu quisesse uni-las para entregar uma determinada ideia, de como os termos escolhidos para fazer essa união podem determinar o sentido da ideia que eu quero transmitir. Vamos dizer que eu tenho as seguintes frases: os seres humanos estão cada vez mais distantes e os meios de comunicação desenvolvem o dia após dia. Vamos dizer que eu utilizo o termo porquê para unir essas frases. Os seres humanos estão cada vez mais distantes porque os meios de comunicação evoluem dia após dia. No uso desse termo, eu vou ter uma relação de causa e efeito entre as duas relações. Mas se eu fosse mudar, em vez de colocar o porquê e colocasse um mais, eu teria: os seres humanos estão cada vez mais distantes, mas os meios de comunicação evoluem dia após dia. Em vez de causa e efeito, eu vou ter um sentido de adversidade, de contraponto. Se eu tirar esse mais e colocar uma condição de onde, de lugar, por exemplo, eu teria: os seres humanos estão cada vez mais distantes, onde os meios de comunicação evoluem dia após dia. Ou seja, esses seres humanos só estão distantes aonde esses meios de comunicação evoluíram dia após dia. Ou seja, eu tenho um sentido de restrição, eu restringo esse segmento. E se eu não colocar nada, se eu colocar apenas uma vírgula, eu vou ter apenas uma descrição de cenário. Vão ser orações coordenadas sintéticas, sentidos independentes. Seres humanos estão cada vez mais distantes. Meios de comunicação evoluem dia após dia. Estou elencando uma série de características daquele cenário, mundo ou sociedade. E é isso, galera. O domínio dessas 4 ferramentas já fornece a vocês um bom domínio de como interpretar e conseguir identificar a intenção do autor em relação ao texto que está sendo apresentado para vocês. Eu espero ter contribuído, ajudado e até a próxima.